Convidar a todos que ainda se encontram fora do templo para estarem entrando, por favor, para nós estarmos dando início a mais um culto. Quero, primeiramente, agradecer a Deus pela vida de todos aqui, pelo Senhor ter nos conduzido em segurança, ter nos trazido até a casa dele. Quero orar com os irmãos e falar como a gente sempre fala aqui antes de iniciar o nosso ensaio, que se nós estamos aqui, não é para engrandecer nenhum de nós aqui, mas é para engrandecer o nome de Deus, que Ele é o único que é digno de louvor e de honra. E que se nós temos alguns dons, qualquer dom que Ele tenha dado, nós vamos a utilizar para a obra dEle. Então eu agradeço, Deus, porque hoje a tua igreja está aqui reunida para glorificar o teu nome, Deus. Pai, para falar contigo, Deus, para nós estarmos derramando a tua presença, Deus. Pai, que o Senhor venha essa noite usar cada um que for pregar, que for louvar, para que a igreja, Pai, possa ter realmente um momento aqui, Pai, especial, um momento de louvor real a Ti, Deus. Que cada um venha abrir seu coração, venha estar focado, Pai, na única coisa que interessa agora, Deus, que é estar Te adorando, Deus. Que nós possamos nos prostrar, Deus, aos Teus pés, ó Pai, e nos derramar em Tua presença, Deus. Convido a igreja, se pudesse colocar de pé, para estar louvando comigo. Esse hino que diz: eis-me aqui prostrado outra vez, para tudo entregar. Prostrado outra vez, a tudo entregar, a tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti. Anseio por Ti.
igreja possa buscar, Pai, estar mais perto de Ti, Deus. Buscar ter mais intimidade contigo, Pai. Deus, que nós possamos verdadeiramente estar nos rendendo aos Seus pés, Deus. Pai, entregando todos os nossos planos, todos os nossos sonhos em Suas mãos. Ah, Pai, sopra em nossa vida com vento de poder, Deus. Meu Deus. Quem sou eu pra que o grande me receba assim? Me pedi, Ele me contou Seu amor por mim, Seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, que Deus me liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Vem pra casa, ó Pai, ao lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Deus me liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra nós. Sou filho de Deus, sim eu sou. Nós possamos cantar que Ele é digno nessa noite, digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Santo é o Senhor. Só Tu és santo, Deus.
muito obrigado pelo Senhor ter vindo, ter enviado seu Filho para morrer em nosso lugar. Pai, para morrer a favor dos nossos pecados, Deus. E hoje nós podemos estar, Deus, nos colocando em tua presença, Pai. Glórias ao teu nome, Deus. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Glória a ti, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nós somos teus. Somente ti, Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Aumente as minhas adoração a Ele. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração.
Pai, que a igreja faça diferença em São Gonçalo. Senhor, o teu poder. Deus, que a igreja faça diferença no Brasil, Pai. Pai, só esse amor pode transformar, Deus, o homem, Pai, mudar o homem mal, Deus. Ah, Pai, Tu és santo, Deus. Obrigado por nos amar, Pai, por nos chamar de filho, Deus. Santo és, Deus. Ah, Pai, muito obrigado. Glória ao teu nome, Jesus. Boa noite. Esse é o nosso momento de generosidade. Eu queria ler um texto com vocês rapidinho, Pai, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3 ao 10. Você pode acompanhar aí. Eu vou ler para que a gente não perca muito tempo. Diz assim: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, se sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Esse texto eu gosto bastante, porque ele fala a realidade dos discípulos de Jesus. Para vocês que prestaram atenção no que foi lido, você pode notar que esse não é o cenário de vida, a realidade de vida de qualquer pessoa, mas dos discípulos de Jesus, aqueles que conseguem, mesmo sem possuir nada, ter tudo. As contradições que a gente consegue ver e fala, cara, como isso faz sentido? Faz sentido na vida do discípulo de Jesus. Aquele que não olha para esse mundo como a nossa sociedade diz que ele é. Aquele que consegue enxergar a vida não como os ímpios dizem que a vida é, mas sim como as Escrituras dizem que é, assim como o nosso Deus diz que é a vida. Portanto, nesse momento de generosidade, eu convido a vocês a terem os olhos fixos no céu, entendendo que o nosso tesouro não está aqui, mas está em Deus. Que a gente viva de fato a nossa vida como quem entendeu isso, como quem entendeu o Evangelho, como quem entendeu que aqui nesse local a gente não possui nada. A nossa recompensa está no céu com o nosso Deus, que se sacrificou em nosso lugar, que deu o próprio Filho como sacrifício por nós, aquele que entregou tudo por nós. Então, que a gente não fique preso às paixões dessa vida, aos medos, aos receios, ao controle, à forma de querer dizer o que a gente tem, como as coisas vão ser feitas, entendendo que é o nosso Deus quem nos sustenta. É o nosso Deus, sempre foi Ele quem te sustentou. É Ele quem traz o pão hoje, foi Ele quem trouxe o pão ontem e é Ele quem vai trazer amanhã. Então que nesse momento a gente consiga estar com o nosso coração grato, tendo a oportunidade de contribuir com o avanço do Evangelho aqui na cidade de São Gonçalo, contribuir com o avanço do Evangelho lá em São José, na plantação da igreja, contribuir com o avanço do Evangelho na plantação de outras igrejas que a gente vai estar ajudando, que a gente vai estar participando, entendendo que o Evangelho está expandindo, está sendo expandido aqui e o Senhor tem dado a graça da gente participar disso. Então, meus irmãos, sejam livres, que o coração de vocês seja cheio de gratidão, cheio de alegria, como quem está participando da obra do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua graça que foi derramada sobre nós mais uma vez. Obrigado, Deus, porque o Teu Evangelho quebrou os grilhões do pecado, arrebentou de vez a nossa forma de ver o mundo, para que a gente consiga enxergar como Você vê. Pai, muito obrigado porque o Senhor é quem guia nossas vidas, o Senhor é quem controla nossas vidas, o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo. Eu peço que o Senhor mova o nosso coração na Tua direção e o Senhor nos prenda a Você.
para que tenhamos cada vez mais amor com que te amar e tenhamos sempre o nosso coração agradecido. Sejamos sempre gratos por aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Você pode vir aqui no gasofilácio, para quem está em casa pode fazer a transferência, e o pessoal também pode fazer na maquininha lá atrás. Boa noite, gente. Boa noite. Quero fazer uma pergunta. Quantos podem ficar em oração por mim, para que o apagão não venha, para que o som não pare, para que não haja distração? E eu estou falando sério, tá, gente? Muito sério. E quem me conhece sabe que eu brinco um pouco, mas temos tido muitas batalhas, né? Quero louvar a Deus por mais uma noite aqui na presença dEle. Muito feliz por muitos motivos. E nossos queridos visitantes aqui conosco, pessoas que nos acompanham pela internet. Eu também tenho um motivo muito especial de alegria por receber na minha casa a Carol, uma filha na fé muito querida. Ela veio ser esposa, que a esposa atendeu um compromisso muito importante. Sejam muito bem-vindos ao culto de adoração a Deus. Se sintam em casa, todos os visitantes. E, por favor, eu peço isso, que vocês estejam em oração. Eu queria chamar vocês para ler comigo o texto da carta de Paulo a Filemon. Eu vou explicar direitinho esses nomes assim difíceis, diferentes, apesar que o Ministério de Música já me perguntou 2 vezes um dos nomes que eu vou falar, mas pode deixar que eu vou explicar tudo. Bom, então vamos ler juntos ali. Na verdade, acompanhe em silêncio, por favor. Eu estou usando uma versão Nova Bíblia Viva em português, tá bom? Se você não achar aí, não brigue comigo. Tem um aplicativo YouVersion, você acha essa versão, ela está aqui por uma razão muito específica. A terminologia dessa tradução se aproxima com o original grego. Não que a NVI não o faça, ela é original, ela é também fidedigna, mas eu estou usando essa versão aqui. Acompanhe, por favor. Vou acompanhar aqui, vocês veem no telão. Paulo, prisioneiro por anunciar a boa nova de Jesus Cristo, e da parte do irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso muito amado colaborador, e para a igreja que se reúne em sua casa. Para Áfia, nossa irmã, e Arquipo, que, como eu, é um soldado da cruz. Que a graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus quando estou orando por você, porque ouço continuamente a respeito da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todo o povo. Verso 6. E oro que, à medida que você compartilha a sua fé com os outros, ela seja eficaz e conduza ao pleno conhecimento de todas as coisas boas que temos em Cristo. Eu mesmo recebi muita alegria e consolo do seu amor, meu irmão, porque a sua bondade tem revigorado os corações do povo de Deus. Agora, eu quero pedir-lhe um favor. Eu poderia exigi-lo de você no nome de Cristo, porque isso é exatamente o que você deve fazer. Porém, eu o amo e prefiro apenas pedir-lhe. Eu, Paulo, agora velho, e aqui na prisão, por causa de Jesus Cristo, minha súplica é que você mostre bondade para com o meu filho Onésimo, a quem eu ganhei para o Senhor enquanto estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado,
porém agora vai ser de real utilidade para nós dois. Verso 12. Eu estou mandando de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Na verdade, eu queria conservá-lo aqui comigo enquanto continuo preso por anunciar o Evangelho, e assim você estaria me ajudando por meio dele. Mas não quis fazê-lo sem o seu consentimento. Eu desejava que o favor fosse espontâneo e não forçado. Você talvez pudesse pensar nisso da seguinte maneira: ele fugiu de você por algum tempo, mas agora poderá pertencer-lhe para sempre. Não mais apenas como um escravo, porém agora muito melhor, um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele significará muito mais para você também, porque é não somente um servo, mas também seu irmão em Cristo. Se eu verdadeiramente sou seu companheiro na fé, dê-lhe a mesma acolhida que daria a mim. Se ele prejudicou você de alguma forma, ou lhe roubou algo, cobre isso de mim. Eu, Paulo, escrevendo aqui do próprio punho, pagarei e garanto isso pessoalmente, apesar de você me dever a própria vida. Sim, irmão, dê-me alegria com esse ato de amor e o meu coração será reanimado em Cristo. Escrevi esta carta porque estou persuadido de que você fará o que eu estou pedindo e até mais. Peço-lhe que conserve um quarto de hóspedes pronto para mim, pois espero que Deus responda às suas orações e me permita logo ir até aí. Epáfras, meu companheiro de prisão, que também está aqui por anunciar Cristo Jesus, envia-lhe lembranças. Assim também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Pai Santo, nós te louvamos na noite desse dia, te somos gratos por tanta beleza, a beleza do teu Evangelho que aqui encontramos. Suplicamos que o teu Espírito seja livre entre nossos corações e nossas almas, para que tu perscrute a profundeza das nossas almas, das nossas emoções, e encontre nelas, Senhor, um lugar de adoração a ti, de gratidão pelo teu Evangelho, por obra tão perfeita e tão eficaz, que transformou escravos em filhos, que transformou perdidos em amados encontrados pelo teu Evangelho. Que o Senhor possa conduzir esta mensagem de modo a que o teu nome seja glorificado. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Bom, eu quero voltar ali com você, ali no tema. Se puder voltar ao primeiro slide, por favor. Coloque tudo na minha conta. O tema desse sermão é um tema meio atípico, é uma frase pensada aqui do próprio contexto, que Paulo fala isso para Filemon. Do lado direito vocês estão vendo ali uma imagem, que ali é um colar romano do século V. É uma imagem que está no museu lá em Roma. Este colar era usado em alguns escravos. E tem uma inscrição nesse colar, uma inscrição muito, de fato, ela é estranha, né? E eu queria ler para você o que diz na tag, na inscrição. Eu fugi. Preste atenção que naquela parte aqui, eu vou até aqui para vocês verem, aqui embaixo tem uma inscrição em grego, e traduzido é: eu fugi, prenda-me. Quando você me trouxer de volta ao meu mestre, você receberá uma moeda de ouro. Entenderam? Os escravos aí no século V usariam, em alguns contextos, um colar de ferro como esse. E em outros contextos, o colar era pior. Esse aí era o melhorzinho, aspas. Então, vejam, um escravo fugitivo não era fácil para ele. E o contexto dessa carta é sobre isso. É sobre um escravo fugitivo. Eu vou dizer para você o nome dele. Preciso dizer também o que significa o nome dele. E eu vou fazer isso nessa apresentação do que é essa carta, para quem ela foi escrita, qual foi o pano de fundo, para que você se situe e entenda como o Evangelho vai trabalhar na vida desse escravo chamado Onésimo. Guarde esse nome, Onésimo, tá bom? Então deixe-me mostrar o pano de fundo. Paulo está na prisão
segundo os intérpretes desse texto, ele está na prisão em Roma e ele está enviando uma carta para a cidade de Colossos, uma carta que ela é dupla. É uma carta endereçada a Filemon, que é o título dessa epístola, né? Epístola de Paulo a Filemon, e uma carta para a igreja que estava em Colossos. Ou seja, essa igreja se reunia na casa de Filemon. Quem é Filemon? Filemon é um convertido a Cristo que nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, talvez pela Ásia Menor, na verdade na Ásia Menor, talvez em Éfeso, ele é convertido a Cristo. Ele é um homem de muitas posses, que o texto vai dizer que a igreja se reunia na casa dele, é sinal que tinha espaço para que uma igreja se reunisse ali. Então, a carta vai para Filemon, mas também ela tem o sentido secundário de ser uma carta também à igreja de Colossos, ok? Então, quando você lê a carta de Filemon e a carta de Colossos, é o mesmo momento que o apóstolo Paulo está escrevendo lá da prisão. Agora, um detalhe, eu queria que você entendesse um pouquinho sobre esse pano de fundo. De fato, esse texto vai tratar sobre, ele vai abordar um pouco escravidão, mas ele não é sobre escravidão. Ele é um texto sobre reconciliação, sobre perdão e sobre a graça de fato abundante, não a graça barata, eu vou falar dela mais à frente, a graça que transforma vidas. Então, Paulo vai escrever essa carta e ele vai enviar um emissário lá para a cidade de Colossos para levar. Olha o que esse emissário vai levar. Vai levar as cartas e vai levar Onésimo, esse ex-escravo. Vai levar Onésimo para ser o antigo, aspas, dono, que é Filemon. E aí você vai entendendo o que vai acontecendo no desenrolar dessa história. Tá bom? Então você já se situou, já sabe quem é Onésimo, que é um ex-escravo. Filemon é o ex-dono, na verdade um cristão que tem uma igreja em sua casa. E também eu quero agora caminhar com você verso a verso para a gente entender o contexto. Tá bom? Vamos lá, o verso 1, onde diz: Paulo, prisioneiro por anunciar a boa nova de Jesus Cristo. A versão NVI diz: Paulo, prisioneiro de Cristo. Você encontra essa expressão. Aqui diz por anunciar. Notem que Paulo está numa cadeia, ele está preso, na verdade é numa casa que ele está preso, e ele está sob cadeia, sobre algemas, prendendo-o, mas ele não diz que ele está preso por causa do imperador, que Nero mandou prendê-lo, não, ele se diz prisioneiro de quem? De Jesus Cristo. Porque quem governa o universo não é o imperador de Roma, não são os imperadores desse mundo, ele é o Senhor de toda a terra. Então Paulo se faz aqui prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. E ele faz essa saudação que é comum nas cartas dele, né? Ele fala: estou preso por anunciar a boa nova de Jesus Cristo, e saudação da parte de Timóteo, a você, Filemon, ok? Endereçando para Filemon, nosso muito amado colaborador, e para a igreja que se reúne em sua casa. Primeiro século, a igreja está se reunindo em casas e o evangelho está se expandindo. Há muita graça de Deus, há muita coisa acontecendo. Para Áfia, nossa irmã, e Arquipo, que como eu é um soldado da cruz. Áfia, segundo nós entendemos pela leitura de Colossenses, Efésios e Atos, ela é a esposa de Filemon, ok? E Arquipo é filho desse casal, e Paulo endereça essa saudação a eles. E segundo os intérpretes, Arquipo provavelmente era o líder dessa igreja. Filemon hospedava essa igreja, era um homem de uma idade já mais parecida com a de Paulo, provavelmente seus 50 anos. Paulo tinha aproximadamente 60 anos quando ele escreve essa carta, e ele a escreve entre o ano 60 e o ano 62, ok? Da era cristã. É quando ele vai escrever e enviar essa carta lá para Colossos. O verso 3 diz: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. A saudação paulina sempre vai começar com graça e paz. Graça e paz. A saudação que nós costumamos usar, não quer dizer que a paz do Senhor não se deva usar, é uma saudação especificamente paulina. A graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus quando estou orando por você. Vejam que Paulo está lá entre cadeias, como eu disse, mas ele está dizendo sempre,
estou orando por vocês. Paulo está orando por essa igreja vibrante, por essa igreja que tem os soldados militantes na obra do Senhor, uma igreja que realmente está fazendo discípulo na asa menor. Verso 5, porque ouço continuamente a respeito da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todo o povo. Ou seja, é uma igreja de fato incrível. A obra do Senhor está sendo feita, o Evangelho sendo avançando, e notem que há uma opressão de governo e de reino político contradizendo ao Evangelho e opondo-se a ele. Mas Paulo está em oração. E isso é muito importante a gente pensar isso nos dias de hoje, no mundo que estamos debaixo de uma terrível pandemia, em que continuamente igrejas, nossa igreja também tem feito isso, tem orado para que Deus bana logo esse vírus do mundo, que chegue uma vacina, que cheguem as curas, e o afastamento social dos nossos dias tem de fato causado muito distúrbio emocional na vida de muita gente. E no verso 6 ele continua dizendo: e oro que à medida que você partilha a sua fé com os outros, ela seja eficaz e conduza ao pleno conhecimento de todas as coisas boas que temos em Cristo. Ele ora, e ele ora para que ele seja conduzido ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Ou seja, é possível ser um cristão e não ter o pleno conhecimento de Jesus Cristo, segundo o que nós entendemos aqui. E é isso que nós estamos olhando. Paulo está incentivando a Filemão e a igreja a que busque a maturidade cristã, busque conhecer melhor quem é Cristo, busque entendimento da fé que ele recebeu. Eu mesmo recebi muita alegria e consolo do seu amor. Olha que Paulo, ele nessa carta, ela é uma das epístolas, das 13 epístolas que ele escreveu, ela é a menor, ela só tem um capítulo. Mas ela é tão permeada de amor, ela é tão cheia de graça, ela é tão cheia de algo profundo do Evangelho, que a gente começa, eu quando estava meditando essa semana, é de levar a gente a se estremecer, de tanto poder, é a palavra que eu poderia utilizar aqui para dizer o que Paulo está vivenciando e que Onésimo vai vivenciar, vocês vão ver mais à frente. O verso 8, ele vai fazer um pedido, é um apelo que ele vai fazer para Filemão. Agora eu quero pedir-lhe um favor. Eu poderia exigi-lo de você no nome de Cristo, porque isso é exatamente o que você deve fazer. Ele está pedindo, ele não está usando a autoridade apostólica dele, não está usando a autoridade pastoral dele. Paulo era um grande líder, um homem singular, um homem muito usado por Deus, e ele diz: eu não estou mandando, eu estou te pedindo um favor. É uma carta a um amigo, não é uma carta que vai constranger, você tem que fazer isso que eu estou mandando. É uma carta cheia de amor. Ele escreve do fundo do coração dele, ela está realmente, como eu disse, permeada de amor. Verso 9, porém, eu amo e prefiro apenas pedir-lhe, eu, Paulo, agora já velho e aqui na prisão por causa de Jesus Cristo. Ele usa agora, ele usa esse termo já velho, que pode ser também, o termo grego aqui é um termo de hierarquia, ok? Velho, também maduro, e outras terminologias ligadas a isso, a maturidade, e também um pouco de autoridade, mas ele não está apelando para essa autoridade. Minha súplica é que você mostre bondade para com meu filho Onésimo. Pegaram agora? Onésimo é este escravo fugitivo, e ele tem um nome muito curioso, Útil, o nome dele é Útil. É interessante que foi John Knox, um pregador presbiteriano, ele sugere, não está dizendo que isso seja realmente aferível, que esse nome Onésimo, Paulo, dá a este ex-escravo como uma nova identidade que ele passa a ganhar quando ele encontra o Evangelho. E aqui, essa pausa que eu vou fazer aqui é para explicar algo muito tremendo. Onésimo convivia com Filemão, tinha uma igreja, cultos, adoração, tudo que uma igreja primitiva tinha, curas, sinais, maravilhas, e ele resolve trapacear o seu amo, o seu líder, ali nesse contexto que a gente está lendo aqui. E ao fazer isso, o que ele faz?
ele foge. Ele foge para muito longe, mais de 1.500 quilômetros de distância, ele vai para longe da igreja de Colossos e das vistas de Filemon. Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, ele desapareceu do mundo, e aonde ele vai parar, meus irmãos? Lá em Roma. Ele vai chegar exatamente onde está a graça de Deus, a igreja de Roma, onde Paulo está lá preso, junto com Timóteo e outros irmãos, e por uma, aspas, ironia do destino, ele vai cair nas garras da graça de Deus. Isso é tremendo. Quando ele chega lá, o impacto do Evangelho de Jesus, através do ministério de Paulo, este homem vai agora se render ao senhorio de Jesus Cristo. E isso é tremendo, ele se converte, e é algo profundo, que Paulo vai chamá-lo de meu filho. Ele já coloca sobre este homem um título de pessoalidade. Não é só meu irmão em Cristo, é meu filho. Ou seja, ele o abraça e realmente ele vai fazer isso. Agora, prestem atenção que aqui não se trata de uma relativização do pecado, do crime, de qualquer outra coisa que nós enxergamos aqui na vida de Onésimo. Não se trata disso. É que o Evangelho encontra Onésimo e vai produzir nele uma nova criatura. E a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Ok? Então, é isso que é o contexto que a gente está vendo aqui. Ele vai dizer, olhem o que ele diz, verso 10. Minha súplica é que você mostre bondade para com meu filho Onésimo, a quem eu ganhei para o Senhor enquanto estava aqui na prisão. Essa carta está saindo de Roma, vai lá para Colossos, mas ela vai exatamente falar o que aconteceu na vida de Onésimo. E ela tem segurança que vai levar essa carta. Quando a gente lê as outras epístolas, é um irmão chamado Tíquico, que é o carteiro que vai levar essa carta para Colossos. E ele vai escoltado. E é interessante que se Onésimo chega com a carta, ela não seria tão assim, poderia ser questionada. Poxa, será que foi você que forjou essa carta? Não, ela vem de Paulo, do punho de Paulo. Ele não pede para alguém escrever. Notem que Paulo era um homem com algumas, na verdade, 60 anos ele não estava velho, né? Mas a vida de Paulo, o ministério paulino, foi um ministério muito sofrido. Muitas aflições, muitas noites sem dormir, muitas chicotadas, muita tribulação no contexto de luta que ele passou, e isso envelhece tardiamente, ok? Então, Paulo manda Tíquico com essa carta, levando Onésimo, e ele, quando chega lá na igreja, lá em Colossos, deve ter sido uma bênção. Então, como eu disse, Onésimo tem esse nome de útil, e vamos caminhar para ver o que vai acontecer. Verso 12, eu estou mandando de volta você, e com ele vai o meu próprio coração. Que isso? Vai o Onésimo, e com ele vai o meu próprio coração. É um pedido de um amigo, muito íntimo, muito chegado. Vocês vão ver a intimidade que Paulo tem com Filemon. Na verdade, eu queria conservá-lo aqui comigo, enquanto continuo preso, por anunciar o Evangelho. E assim você estaria me ajudando por meio dele. Ou seja, se Onésimo fica com Paulo, servindo, porque lembrem que lá tinha Lucas, outros irmãos ajudavam a Paulo. Ele era um líder muito importante, e a morte de Paulo significaria algo muito terrível para a igreja. E ele poderia ficar com Paulo. Paulo até precisaria dele lá, em certo sentido, mas ele está mandando de volta, porque aqui começa a história da reconciliação. Mas não quis fazê-lo sem o seu consentimento. É de uma humildade de tirar o fôlego. Eu desejava que o favor fosse espontâneo e não forçado. Você talvez pudesse pensar nisso da seguinte maneira: ele fugiu de você por algum tempo, mas agora poderá pertencer-lhe para sempre. E Paulo aqui está enquadrando algo lindo, porque o contexto de escravidão no primeiro século, e por se tratar de um contexto em que o Evangelho está no meio, não é como o contexto de escravatura do século XV, XVI e XVII. Eu li no New York Times essa semana que os navios de escravos, todos nós aqui sabemos, as pessoas morriam, as atrocidades eram terríveis. Para vocês terem uma ideia,
Paulo não está fazendo nenhuma ratificação da escravidão, de injustiça. Ele está dizendo o seguinte, para que nós não entendamos errado e pensemos no contexto. A escravidão tinha uma permissão de Deus no Antigo Testamento. Na verdade, um escravo poderia ficar com seu senhor até 6 anos. Tá? Depois disso, Deus mandava libertar, a lei mosaica o liberava. Mas ele poderia continuar com seu senhor, porque se ele não tivesse família, não tivesse emprego, ele furava as orelhas dele, é um contexto que a gente vai ver daqui a pouco, e ele ficava para sempre sendo daquele senhor. Ele mesmo escolhia fazer isso. Ok? Então, o contexto é esse. E ele diz no verso 16, não mais apenas como um escravo, porém algo muito melhor, um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele significará muito mais para você também, porque é não somente um servo, mas também seu irmão em Cristo. Então o que vai acontecer? Agora ele está recebendo um irmão, não mais um ladrão, supostamente, que não se diz o que ele roubou e se ele roubou. Ele causou um dano terrível a Filemão, o fato é esse, mas o texto aqui supõe que foi um roubo. Se eu sou verdadeiramente seu companheiro na fé, dê-lhe a mesma acolhida que você daria a mim. Ou seja, quando eu chego na sua casa, tem uma mesa com pão, com café, igual a ler quando eu vou lá, pãozinho, café. E eu estou olhando para ele que o primeiro dia que ele foi na minha casa, estava bem difícil, né? Ele não pôde comer nem pão nem café. Mas o apóstolo Paulo está pedindo uma acolhida idêntica a que Filemão daria a Paulo. E aí, Filemão não poderia resistir a esse pedido. Se ele prejudicou você de alguma forma ou lhe roubou algo, cobre isso de mim. Como eu disse no tema, ponha na minha conta, cobre isso de mim. Eu, Paulo, escrevendo aqui do próprio punho, pagarei e garanto isso pessoalmente, apesar de você me dever a própria vida. Olhem aqui, esse texto aqui, esse verso 19, onde Paulo diz, apesar de você me dever a própria vida. Em que sentido Filemão devia a vida a Paulo? A gente pode fazer aqui uma conjectura, não é? Quem levou Filemão ao Evangelho de Jesus Cristo? O ministério de Paulo. Ele conhece a Cristo através de Paulo. Então, tem um débito de amor, né? Nossos pais na fé, a gente fica eternamente em débito com eles, né? Então você me deve a sua própria vida. Paulo usa essa memória para lembrar a Filemão. Sim, irmão, dê-me alegria com esse ato de amor e o meu coração será reanimado em Cristo. É tremenda essa palavra reanimado, que pode ser também traduzido como renovado. Né? O termo aqui é de algo poderoso no espírito, um renovo, um ânimo, algo que transforma a tristeza em alegria. Escrevi esta carta porque estou persuadido de que você fará o que eu estou pedindo e até mais. Paulo conhecia bem o seu amigo e sabia que ele iria fazer mais. Peço-lhe que conserve um quarto de hóspedes pronto para mim, pois espero que Deus responda às suas orações e me permita logo ir até aí. Ou seja, ele tinha intimidade na casa de Filemão, tinha um quarto para ele que ele solicitou aqui, é um amigo muito chegado, nós já percebemos. E ele vai concluir aqui com Epáfras, um outro servo, meu companheiro de prisão, que também está aqui por anunciar Cristo Jesus. Ele envia-lhes lembranças. Assim também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E aí ele termina com a saudação fantástica, que é a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Bem, entenderam o contexto? Onésimo era um ex-escravo, ele é convertido e agora ele está voltando para a igreja. A vida de Onésimo vai ganhar um outro significado, porque ele foi transformado pelo poder do Evangelho. Eu me lembro que há 30 anos atrás, pessoas iam para unidades que nós chamávamos de centro de recuperação, não sei se alguns aqui já ouviram falar disso. As pessoas ficavam ali 3, 4, 5 meses, voltavam, colocavam um terno e saíam pregando que foram transformadas e que agora elas eram novas criaturas. Nem sempre era assim, muitas dessas pessoas realmente não estavam libertas de seus problemas, o Evangelho não entrou profundamente em suas vidas, como foi na vida de Onésimo, e essas pessoas seguiam por aí pregando, e de fato era uma tragédia, uma vergonha para o Evangelho. Mas nesse contexto não é isso que está acontecendo. Bom, agora vamos para a parte
que no centro do sermão, a gente já vai caminhar, eu queria mostrar a vocês como era vista a escravidão no Antigo Testamento. Em Êxodo, eu já falei, o verso 2 diz assim: se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano ele será livre, free. Se chegar solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, e a minha mulher e meus filhos, não quero ser livre. Notem que isso aconteceria, tá bom? Então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador. O pessoal aí que gosta de movimento alternativo gosta de furador de orelha, né? E ele será seu escravo para sempre. Isso aconteceu lá há 2000 anos atrás, ok? Antes do Novo Testamento. Então, era esse o contexto da escravidão. Deus não permitia que se ficasse por muito tempo. Agora, no mundo romano, sim, a escravidão, ela começa na cosmovisão, na mentalidade dos colonizadores romanos. A escravidão é algo que durava 30 anos. Era cruel, ok? Por isso que eu coloquei esse colar, vou pedir que coloque ali de novo, por favor, e eu vou repetir essa inscrição que tinha, está ali em cima, né? Eu fugi, prenda-me, quando você me trouxer de volta ao meu mestre, você receberá uma moeda de ouro. Era muito dinheiro. Então, escravos fugitivos eram rapidamente capturados e levados para o seu antigo dono. Infelizmente, a realidade foi essa. Agora, eu queria comentar com vocês, para a gente ir já para algumas conclusões. Eu queria ler aqui o que Bonhoeffer diz. Esse termo é conhecido dos estudantes de teologia, essa frase de Bonhoeffer. Quem foi Bonhoeffer? Um teólogo alemão. Ele viveu no contexto do nazismo, ele era um antinazista. Quando a igreja, infelizmente dominada por um espírito diabólico, se associou a Hitler, Bonhoeffer se coloca diante de Deus e diz: vocês estão caminhando pela graça barata. E aí ele vai fazer essa acusação contra a graça barata. E acompanhe, por favor, o que ele disse. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem confissão de pecados, é a absolvição sem convicção pessoal, e a graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Então, esqueçam, não é isso que está acontecendo com Onésimo. A graça que alcança Onésimo é uma graça poderosa, ela é transformadora, ela é realmente aquilo que lhe deu uma nova vida em Cristo Jesus. E eu queria agora fazer algumas aplicações com você. Eu queria que, por favor, você acompanhasse comigo essas 8 lições. Eu vou ser breve, esse aqui já é o encerramento. Queria que você visse isso e aplicasse isso em sua vida. Ok? Onésimo enganou seu mestre, você enganou o seu. Está falando de nós, ok? Onésimo abandonou seu mestre, você também abandonou o seu. Onésimo merece ser punido, você também merece ser punido. Onésimo foi encontrado pelo Evangelho, você também foi. Onésimo foi maravilhosamente transformado, você também foi transformado. Paulo intercede a favor dele para que seja readmitido na família da fé. Cristo intercede a seu favor para que você seja perdoado. Ele mesmo pagou o preço da sua redenção. Paulo apela a que todas as ofensas dele sejam perdoadas. Cristo apela para que as suas também sejam perdoadas. Paulo diz: coloque tudo na minha conta. Cristo Jesus diz: coloque todo o débito dele na minha conta. É assim que você e eu somos perdoados por Deus, através desse sacrifício único. Quando Paulo faz intercessão por Onésimo, ele está representando Cristo, um ato de intercessão na cruz. Ele, Jesus, ele intercedeu por nós. Ele foi ao Pai, pagou tudo e disse para o Pai: coloca na minha conta.
Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é a graça barata. Não é o Evangelho espúrio, falso, imitador, causador de escândalo no meio do seio evangélico. Então, irmãos, nessa noite, eu queria que você pensasse no que Dietrich Bonhoeffer disse. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. A graça sem a cruz. A graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Nessa noite, você tendo ouvido essa história tão impactante deste ex-escravo, agora nosso irmão na fé, chamado Onésimo, que era chamado de inútil e agora útil, e que a história da igreja, no primeiro século, segundo século, vai dizer que por causa do perdão que Filemão oferece a Onésimo, Onésimo se torna um líder muito importante da igreja no segundo século. Ele vai ser, alguns dizem que ele foi bispo de uma cidade, depois vocês pesquisem. Então não é algo espúrio, falso. Então quando vocês ouvirem que algo, um outro evangelho está sendo pregado, olhe para Jesus, olhe para a cruz. Foi um sacrifício único, e Hebreus vai dizer que de uma única vez ele nos aperfeiçoou com um sacrifício. E qual a maior aplicação que eu quero que você faça nessa noite? Quando você lembrar que você é pecador, como eu me lembro, que todos aqui se lembram, lembre-se, o pecado foi vencido na cruz. Uma vez por todas, o sangue derramado do justo Jesus pagou todo o seu preço. E Jesus disse, coloca na minha conta, na minha conta. Eu venho de um contexto de 30, 40 anos atrás. A igreja achava que podia fazer muitos sacrifícios para agradar a Deus. Andar com roupões até os pés. Eu não vou mencionar as coisas estranhas que alguns aqui provavelmente sabem que isso é uma religiosidade terrível. E quando uma pessoa que não conhece a graça de Cristo olha para isso e diz, não, eu não quero esse tipo de graça. Isso é graça barata. Isso é falso. Que você e eu nessa noite olhemos para isso. O valor que o Senhor Jesus olhou em nossas vidas. E quando entendemos isso, e confessamos os nossos pecados. 1 João diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Não sei se você que me acompanha pela internet ou que está aqui, está vivendo um contexto de luta com seus pecados, talvez de ciclos de cai, levanta, levanta, cai. Pense sobre isso. Paulo está tomado de graça e de amor. E ele autentica que Onésimo agora é uma nova criatura. Será que você não consegue pensar que deveria realmente trocar tudo isso por algo realmente significativo? Pelo perdão do seu pecado, que não te custou nada, não vai te custar nada, a não ser que você reconheça o Senhor de Cristo. Então aplique isso. Você não fez nada, Ele fez tudo por você. Então que você possa nessa noite entregar o seu coração a Ele, deixando os ídolos que te prendem, as coisas que realmente embaraçam nossos pés. Para que a igreja tenha vigor novamente, a gente precisa disso, meus irmãos. A gente precisa de uma igreja que realmente entenda a graça, que viva a graça, que ao olhar num escravo, aspas, ou qualquer que seja a condição de uma pessoa, nós possamos apresentar a ela o Evangelho que transforma. São muitos os enganos que têm passado pela cabeça das pessoas. Que Deus nos livre disso, que Deus nos dê graça para que vivamos uma vida mergulhada no Evangelho, imerso na obra da cruz. Você pecou, aí você abandona a igreja, você chuta o balde. E Deus te ama, e Deus quer que você seja salvo. A Bíblia diz isso, Deus amou o mundo de tal maneira
você sabe disso. Então, nessa noite, faça essa reflexão. Se coloque na posição de Onésimo. Encontrou a graça, encontrou aqui, ou aonde você foi, viva na plenitude da graça. Seja alguém que vai transformar as cidades, que nem Onésimo foi. Seja alguém que realmente valorizou o sacrifício de sangue de Jesus na cruz. Eu queria orar com você, em seguida nós vamos cear. Eu peço que você faça uma reflexão sobre tudo que você ouviu nessa noite. Pai, nós te bendizemos pela beleza, Senhor Deus, constelada nesse Evangelho, nessa carta tão pequena, o que aconteceu com Onésimo e com a igreja em Colossos. Quero te bendizer pelo que aconteceu com a nossa vida, Senhor. Quando encontramos um amor maior, quando abandonamos, Senhor, nossos ídolos, quando deixamos, Senhor, tudo para te servir e te agradecer pela graça que nos sustenta hoje, Senhor. Eu quero fazer isso, Senhor Deus, humildemente, simbolicamente, de joelhos diante de Ti, agradecendo por tantos irmãos aqui, por tantos que foram alcançados pelo Teu Evangelho, que é o poder de Deus de transformação e salvação de todos que creem. Que o Senhor continue fazendo isso na igreja Atos, aqui em São Gonçalo, lá em São Paulo, nos novos campos que surgirão. Que nós possamos ser, Senhor Deus, onésimos, antes inúteis, agora úteis. Vasos de barro, mas vasos cheios da Tua graça, Senhor. Por favor, use as nossas vidas. Que nosso coração não encontre desculpas, Senhor, para não obedecer a Ti, Senhor. Por favor, cumpra em nossas vidas um desejo maior do que nós de anunciar esse Evangelho. Que nos sacrifiquemos como Paulo naquela cadeia, envelhecido, Senhor, por tudo que ele passou, dando fruto, Senhor, maravilhoso. Que um dia lá na história, Senhor, antes da sua volta ou no futuro, pessoas possam ser pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho pregado por um de nós aqui, possam se lembrar de nosso esforço nesse sentido, Senhor, de Te fazer lindo para este mundo, um Jesus santo, belo, puro, perfeito, imaculado, digno de honra, digno de glória, conforme nós cantamos aqui. Pai Santo, que não seja tão difícil anunciar sobre um Jesus santo, porque a cortina de fumaça do falso evangelho, da falsa graça, tem impedido. Finalmente, eu te peço, Senhor, que possamos viver na perspectiva de Paulo, orando pela igreja de Colossos, para que o Senhor derrame poder, graça, renovação, transformação, mudança de vida, Senhor, testemunho vivo na cidade. É o que nós precisamos, Senhor, ver vidas transformadas, para que o Teu nome seja exaltado sobre todos os nomes que existem no universo. Que o Teu nome está exaltado acima de tudo e de todos, como diz a carta a Colossenses. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa nos dar esse sentido quando formos cear nessa noite, de Te adorar e Te servir com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A igreja possa declarar essa noite: grande é o Senhor. Alegria de toda a terra.
Capaz, ó Deus, de nos tirar do jogo do pecado, Deus. Nos tirar das amarras do pecado, Pai. Deus, nos fazer viver uma vida, Pai, ao Teu lado, Pai. Uma vida de redenção, Deus. Queremos agradecer, Pai, e engrandecer o Teu nome essa noite, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado por esse momento, Pai. Eu gostaria de pedir que vocês ainda continuem de pé, se possível. O conselho reunido aqui antes do culto, nós iremos separar esse momento de nós orarmos pela nossa cidade, orar pelos irmãos que estão enfermos e orar para que Deus intervenha sobre nós de maneira poderosa, que essa pandemia, Deus venha exterminar ela da nossa cidade, do nosso país, do Senhor. A palavra de Deus em Jeremias, eu estava ali cantando e veio esse cântico, é um cântico justamente de Jeremias, que eu queria tanto cantar, tanta saudade de cantar. Mas diz assim: sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Então você em pé, vamos orar como igreja, faça o clamor, ore comigo. Peça ao Senhor, Deus, por favor, venha sobre nós. Nós temos 3 irmãos, a Ana Estrela, o Gabriel. O Gabriel já foi diagnosticado com Covid, a Ana Estrela ainda é suspeita. E nós temos a irmã, a Odete, que está enferma. Ela foi fazer uma TC e com contraste ela teve uma parada cardíaca. E ela teve que ser, ela voltou à vida, ela está internada, pedimos oração por ela. O Alexandre Braga agora, que foi presbítero aqui da igreja também, está com Covid, está com suspeita. Tem a irmã do pastor Alessandro, a Geni, que também sofreu infarto e está internada lá em Cabo Frio. Então, nós queremos orar. Se você tem amigos, se você tem família, se tem alguém que está enfermo, ore também, faça o clamor do Senhor. Nós queremos que o Deus que curou no passado é o mesmo hoje, que pode fazer o que Ele quiser. Então peça ao Senhor, levante um clamor, igreja, peça ao Senhor. Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra exposta, obrigado por ter colocado tudo em Tua conta, de ter colocado as nossas vidas e nos resgatado. Obrigado, Senhor, que possamos ser muitos onésimos, Senhor, nessa terra. Agora eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, pelos nossos irmãos que estão enfermos. Pai, são irmãos dessa igreja, irmãos de outras igrejas que estão, ó Senhor, afetados por esse coronavírus, esse vírus, essa pandemia, Senhor. Nós queremos te pedir que a Tua mão, que a Tua presença, que a Tua glória possa, Senhor, ir nos locais onde eles estiverem agora. E o Senhor toque, o Senhor restaure o seu corpo por completo, tirando todo o efeito desse vírus, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor pode fazer maravilhas ainda, Senhor, no nosso tempo, na nossa geração. E como igreja, Senhor, nós estamos aqui clamando, porque nós cremos em Ti. Não só esses irmãos, mas a todos aqueles que estão enfermos em hospitais, agora em casa. Acalma os seus corações, revela a Tua glória, Senhor. Faça, Senhor, dessa pandemia para que a Tua glória se revele aos corações, Senhor. Oh Deus, aqui estamos e pedimos, protege-nos desse vírus, afasta esse vírus de nós, por favor, Senhor. Mas acima de tudo, faça a Tua vontade, que é perfeita, é bondosa sempre, mas como seres humanos, Senhor. Como servos Teus, humildes aqui, Senhor, clamamos a um Deus eterno que cremos e que pode todas as coisas. E o Senhor pode parar essa pandemia já. E nós cremos nisso e queremos pedir isso sim, Senhor. Por favor, humildemente, paralise, extermine esse vírus desse mundo pelo poder do nome de Jesus. Esteja também com a irmã Odete, Senhor. Restaura completamente a sua vida através desse exame
que ela possa, Senhor, ser restaurada e voltar para sua casa imediatamente. Assim também, irmã do pastor Alessandro, a Geni, Senhor, que o Senhor possa cuidar dela naquele hospital, dando, Senhor, ó Deus, de suprimentos, um hospital, Senhor, para que ela possa fazer o procedimento e sair daquele lugar salva. Pai, em nome de Jesus, cuida do coração do pastor Alessandro, de toda a sua família, acalma eles, Senhor, ó Deus, que eles possam ver a glória do teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Como eu falei aqui nessa noite, a tua onipresença enche este lugar, e enche os hospitais, enche, Senhor, tudo, e que o Senhor possa, Senhor, fazer com que os nossos olhos possam, ó Deus, de uma maneira espiritual, mística, perceber, pelo menos perceber a tua glória, e que possamos te louvar, sim, como diz Jeremias, te louvarei, Senhor, te louvarei. Muito obrigado pela esperança que é Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Amém. Boa noite. Vim aqui deixar 2 avisos, uma programação e também um recado sobre a lista de transmissão, a linha de transmissão do WhatsApp. A linha de transmissão do WhatsApp deu algum erro que eu não compreendi ainda, que ele consta como enviada a mensagem e aparece que todos que estão cadastrados receberam a mensagem, só que as pessoas não estão recebendo. Então, nós vamos ver isso o mais rápido possível, mas enquanto não está corrigido isso, temos as nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram e Twitter, tá bom? Então, vocês podem ficar por dentro das novidades da igreja por esses canais. Mas eu espero que até terça-feira a gente tenha solucionado isso. E também, nesse sábado, vai ter o evento das mulheres, às 18 horas, tá? Vai ser o culto das mulheres. Ok? É presencial. Beleza, pessoal? São só esses recados mesmo que eu tenho para dar. Ok? Pode ir. Que o pastor Paulo vai dar a bênção apostólica. Gente, só mais um segundinho. Queria só... o pastor Cláudio foi acompanhar, participar da formatura do seu filho Rafael lá em Campo Grande. Ele mandou um abraço para vocês. Então, é um momento importante deles, a família toda está lá. Então, eu peço que olhem por eles, né? E terça-feira eu quero convidar todos que estão aqui, que nos acompanham, vamos consertar esse negócio aí, né? Para a gente se reunir e orarmos. Nossa reunião de oração, ela está acontecendo online, pelo Meet. A gente manda o link, tem uns irmãos aí muito queridos que têm podido estar com a gente. Então eu te convido a que você faça isso, se conecte. Nós temos ali um tempo de oração, um pelo outro, continuando em oração. Tem sido um tempo maravilhoso. Ele chega de tarde o link, mas 19h30 pontualmente, o pastor Cláudio normalmente conduz a oração aqui da igreja. Tem sido uma bênção, eu te convido a fazer isso. Agora vamos nos despedir. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Boa semana a todos, irmãos.